Bom, estou iniciando a aula do dia 9 de março de 2021 de tópicos em banco de dados, tá? O que a gente tem preparado para essa aula? Lá no Moodle, eu vou estar explicando para vocês a questão do mapeamento do modelo entidade e relacionamento para o modelo objeto relacional, tá? E como que nós podemos implementar isso, tá? Na aula passada a gente viu alguns conceitos, né, de orientação ao objeto, tá? E que vão ser utilizados nesse modelo objeto relacional daí, tá? Então, hoje a ideia é ver situações que a gente possa aplicar, situações que tenham esses conceitos que a gente possa aplicar e ver como que nós implementaríamos essas questões dentro, utilizando o PostgreSQL. Tá? Então, eu disponibilizei um material para vocês aqui no Moodle, que é esse material que nós vamos estar utilizando na aula de hoje. Tá? Então, deixa eu só... Então, assim, ó, a partir do SQL3, a gente começou com o suporte eu acho que esse SQL 13 de 96, deixa eu ver aqui, SQL 3, acho que é lançamento. Na realidade isso, foi em 2003, tá? Que é o SQL que começou com essas características objeto relacional, tá? E daí incorporou na linguagem, né, no padrão do SQL essas características do objeto relacional. Então, de 2003 o SQL 3, tá? Então, que tipo de características, né? Então, essa questão de objetos do tipo linha, né? Tabelas alinhadas, que nós tínhamos falado na aula passada. A questão de tipos abstratos de dados. Questão de referências, né? Atributos de referências e OIDs. Questão da herança, certo? A questão não está aqui, mas também a questão do polimorfismo, né? Que é uma mesma função atuar de maneiras diferentes, tá? O mesmo nome de função atuar de maneiras diferentes, tá? Então, assim, lembrando que quando a gente faz um projeto de um banco de dados relacional, a gente tem 4 etapas, né? A primeira aqui, especificação de requisitos, um modelo conceitual, que é um modelo que a gente tenta representar o domínio. Depois, um modelo lógico, tá? Então, assim, a gente segue, na maioria dos modelos de dados, a gente segue essa especificação do modelo relacional. Então, a gente faz um modelo conceitual, né? Só que daí, nesse modelo conceitual, a gente tenta representar situações já pensando em como que isso seria implementado. E depois a gente faz um modelo lógico. Só que daí o modelo lógico, que no caso de um banco relacional, a gente chama de modelo relacional, né? Esse modelo lógico, ele já tem que conter as especificações de como que vai ser feito o mapeamento, tá? Se vocês lembram disso, a passagem do conceitual para o lógico, ele é cheio de regras de mapeamento, né? Então, dependendo da situação, a gente aplica uma regra, tá? Então, essa regra, ela está sempre focada, né, ou de acordo com o modelo de dados que nós vamos estar utilizando, tá? Depois, o modelo físico, que é o modelo de implementação, tá? No caso, a gente vai utilizar o SQL. Então, vocês devem lembrar essa anotação aqui, essa imagem aqui, né? Que nós temos dos conceitos, né, do modelo entidade e relacionamento, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de um modelo conceitual, né, que é uma entidade e relacionamento, e aqui nós temos vamos botar assim, vários conceitos que são aplicados dentro desse modelo de entidade e relacionamento, tá? Várias que permitem que eu entenda o que esse modelo significa, certo? Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim. Sim? Tá. Qualquer coisa vocês me avisem aí, tá?
Então, olha só, quando nós trabalhamos com o modelo de entidade e relacionamento, nós temos o conceito de entidades, certo? Então, aqui nesse modelo eles estão caracterizados pela letra E. Então, eu vou criar uma entidade sempre que eu desejo guardar dados sobre que são comuns de algo, né? Então, eu vou criar uma entidade para pessoas, eu quero guardar dados sobre pessoas. Então, seu nome, seu endereço e assim por diante. Então, uma entidade ela vai ser sempre criada quando eu preciso guardar dados sobre algo, correto? Então, nós temos, nesse caso aqui, a entidade normal, que nós chamamos. Nós temos a entidade fraca e uma entidade associativa. São os 3 tipos de entidades que a gente tem, certo? Eu não vou entrar dentro de cada uma delas, né? Mas isso é só para vocês lembrarem, tá? Daí depois, ainda no modelo de entidade de relacionamento, nós temos o conceito de relacionamentos, que nesse caso aqui eles estão sendo especificados pela letrinha R, lembra? Então, um relacionamento, ele é sempre uma associação entre 2 ou mais entidades, tá? Então, temos que sempre que lembrar que um relacionamento, ele sempre tem um papel, ou seja, quando eu relaciono 2 entidades, esse relacionamento, ele me diz algo, né, sobre essas 2 entidades, certo? Então, nós temos relacionamentos que nós chamamos de autorrelacionamento, que é o R3 aqui. Nós temos relacionamentos que nós chamamos binários, né, entre 2 entidades, por exemplo, o R4 aqui, né, ou até mesmo o R6. E nós temos relacionamentos ternários ou enários, que é o relacionamento entre mais de 2 entidades. Nesse caso é o R2 aqui, certo? Está relacionando a E1, a E4 e a E3, tá? Bom, também nós temos a especificação de atributos. Os atributos, eles aqui são representados por essas bolinhas com a letrinha A, certo? Então nós temos os atributos que nós chamamos de atributos monovalorados. Então, se eu não tiver nenhuma especificação, ele é um atributo monovalorado, tipo o A9 aqui, certo? Atributo monovalorado. O que ele é um monovalorado? Se eu não tiver nada, ele é um monovalorado obrigatório, correto? Ou seja, ele pode ter uma ocorrência e somente ir no máximo, no mínimo uma e no máximo uma ocorrência, certo? Então, ele é obrigatório o seu preenchimento. Eu posso ter um atributo monovalorado opcional. Então, nesse caso aqui, o A4, ó, ele é um atributo que ele é um dado, né, sobre uma entidade ou sobre um relacionamento. Eu posso ter um atributo sobre um relacionamento também, tá? Então, nesse caso, o A4 é um atributo monovalorado, porque a mínima me especifica se ele é mono ou é obrigatório, e a máxima me diz se ele se ele é mono ou é opcional, e a mínima e a máxima me diz se ele é monovalorado ou multivalorado, tá? E eu também posso ter atributos multivalorados, obrigatórios e opcionais. Então, o A2, ele é um multivalorado opcional. Então, a mínima é 0 e ele pode ter várias ocorrências, certo? Um atributo multivalorado obrigatório, a minha mínima seria 1. Então, no caso, é o A8 aqui, ó. Ele é um obrigatório, porque a mínima é 1, e ele é multivalorado porque a minha máxima é N, certo? E, além disso, eu posso ter atributos que nós chamamos de atributos compostos, que é o A7. É um atributo que é composto por 2 outros atributos. Então, por exemplo, lá, o endereço, ele é composto pelo CEP, pela rua, pelo número, por exemplo, tá? E eu também posso ter os atributos que nós chamamos de atributos identificadores. Por exemplo, aqui essa bolinha fechada, né? Então, o identificador ele vai me dizer que aquele atributo, o valor daquele atributo, ele vai ser único dentro dessa entidade ou desse relacionamento, tá? Que mais? Nós temos a questão das cardinalidades, que é o número mínimo e máximo de ocorrências entre 2 entidades, correto? Então, sempre a cardinalidade, você vai dizer que o E1 tem que ter no mínimo 1 ou várias ocorrências no E4. E o E4 tem que ter mínimo 1 ou várias ocorrências no E1. Então, a cardinalidade dessa relação é uma cardinalidade N para N. Então, sempre lembrando que a mínima, ela me diz se é obrigatório ou opcional, e a máxima me dá a questão da... se ele é se é monovalorado ou multivalorado. Me dá a questão da cardinalidade. Então, a cardinalidade desse relacionamento é N para N. Aqui eu estou dizendo que o E3 tem que ter no mínimo 1 ou vários E1.
e o E1 tem que ter no mínimo 1 e somente um E3. Então, se eu pegar as máximas aqui, eu sei que a cardinalidade entre E3 e E1 é 1 para N, certo? Obrigatório em ambos os lados, por quê? Porque as mínimas são 1 em ambos os lados, tá? Então, o E7 aqui, por exemplo, a cardinalidade é 1 para N, porque as máximas, né, são 1 em N. Só que o E7 ele é opcional ter o E9, porque a mínima aqui nesse lado é 0. Já o E9, obrigatoriamente, tem que ter uma associação com o E7. Por quê? Porque a mínima é 1, tá? O que mais? Aqui nós temos também o conceito de especialização e generalização, que é bem parecido com o conceito de herança, correto? Então, eu estou dizendo que o E2, ele tem o E7 e o E8, né? Então, o E2, o E7 ele tem os mesmos dados do E2, porém tem algumas características que são particulares dele. O E8 tem os mesmos dados do E2, porém tem algumas características que são particulares dele. É aquele exemplo da pessoa que é física e jurídica, certo? A pessoa tem nome, tem endereço, tem cidade, tem, né, dados que são genéricos. Então a gente chama isso aqui de identidade genérica e nós temos as entidades especializadas. Então, a pessoa física tem CPF, tem RG, tem data de nascimento. A pessoa jurídica tem CNPJ, né, tem os dados da pessoa jurídica. Mas as duas especializadas têm dados que são comuns da entidade genérica. Então, a ideia dessa anotação, gente, é justamente vocês darem uma lembrada nos conceitos, tá? Então, olha só. Então, o que a gente pode, pensando num conceito que nós temos de um modelo entidade e relacionamento dessa forma aqui, como que nós podemos mapear isso, né, para um modelo, um esquema objeto relacional, tá? Então, se eu pegar uma entidade, eu posso criar num esquema OR, ele pode ser uma tabela, ou pode ser um tipo abstrato de dados, certo? Quando que eu vou criar um tipo abstrato de dados? Quando eu preciso reutilizar, né, essa definição dessa minha tabela, certo? Não sei se vocês lembram o conceito de tipos abstratos de dados, é o seguinte, quando nós trabalhamos com o modelo relacional, nós temos alguns tipos de dados que são os mais utilizados. Então, text, date, time, timestamp, double, né? E é mais ou menos isso, os tipos de dados, né? São 5 tipos de dados. No modelo objeto relacional, a gente pode criar novos tipos de dados e utilizar esses tipos de dados, certo? A gente vai aprender a criar esses tipos abstratos de dados aí. Quando eu tenho uma situação de uma entidade fraca, o que eu posso fazer? Eu posso criar um atributo do tipo linha, row, certo? Ou fazer uma nova entidade fazendo um atributo de referência da fraca para forte, tá? Quando vocês criam uma chave, quando a gente trabalha com modelo relacional, a gente utiliza o conceito de chaves estrangeiras, certo? Quando a gente trabalha com o modelo objeto relacional, a gente utiliza o conceito de atributo de referência. O que é o atributo de referência? É quando simplesmente o valor daquele objeto ele vai estar fazendo referência ao valor de um outro objeto, de uma outra entidade, ou classe, ou tabela, certo? A gente vai ver também como é que é essa questão dos atributos de referência. Quando a gente tem... Vocês lembram assim que só voltando aqui na entidade fraca, vocês lembram que quando nós tínhamos um modelo... relacional, a entidade fraca também era mapeada dessas duas formas, né? Uma, você pegava os atributos da entidade fraca e jogava para forte como campos opcionais, ou você criava uma nova entidade e criava uma chave estrangeira na entidade fraca, certo? Então aqui é bem semelhante. Só que o que acontece? Esses campos que seriam campos opcionais na entidade forte,
se você adotar essa primeira estratégia aqui, ó, nesse caso, eles podem ser um atributo do tipo linha, certo? Ou seja, eu não preciso estar criando todos esses campos ali. Só crio um campo que é um tipo linha, certo? Que mais? Quando é 1 para 1, né? Então é o mesmo... É bem parecido com a entidade fraca, né? Só que daí, nesse caso também, eu posso criar uma nova tabela, criando um atributo de referência, ou deixar tudo numa mesma tabela. Vale a mesma regra do modelo relacional, tá? Quando eu tenho um relacionamento 1 para n, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um atributo de referência na tabela correspondente à entidade do lado n, certo? Então, se nós trabalhássemos com o modelo relacional, nós criávamos uma chave estrangeira. Nesse caso, a gente cria um atributo de referência. Então, se eu tenho lá cidades com pessoas, uma cidade pode ter várias pessoas, 0 ou n pessoas, e a pessoa ela mora em uma e somente uma cidade. Então, tem um relacionamento 1 para n. Então, nesse caso, como que eu mapeio? Eu crio um atributo de referência lá do n, que no caso lá em pessoas, eu vou criar um campo pessoa lá, que é um atributo de referência, um atributo cidades, né? Cidade, que é um atributo de referência para a tabela de pessoas, tá? Vale a mesma regra do relacional. Bom, no relacionamento n para n, tá? Eu posso criar uma nova tabela, semelhante ao modelo relacional, ou eu posso criar um atributo de coleção, como se fosse uma matriz, certo? Daí eu posso utilizar ali dentro. Atributo monovalorado, ele vai ser um campo na minha tabela, normal, vai ser um atributo atômico, tá? Um atributo composto, eu posso criar um atributo do tipo linha, tá? Ou um atributo cujo domínio é um tipo, tá? Então eu posso criar um tipo de dados e dizer que esse atributo composto vai ser desse tipo de dados, tá? A gente vai ver isso. Um atributo multivalorado, o que ele vai fazer? Um atributo multivalorado, eu posso criar um vetor. Então, se eu estou dizendo lá que pessoas tem de 0 a n telefones. Então, telefones é um atributo multivalorado. Então, eu posso criar um atributo do tipo array para isso, tá? Ou criar uma nova tabela da mesma forma que nós faríamos no modelo relacional, tá? E se eu for trabalhar com especialização, eu trabalho com a hierarquia de herança entre tabelas, certo? Então, se vocês lembrarem, no modelo relacional nós temos 3 maneiras de mapear uma generalização, né, e especialização. Então, criar só a genérica é uma opção. Criar a genérica e as especializadas é a segunda opção. Criar somente as especializadas é a terceira opção. O que vai depender isso? Vai depender de quantidade de atributos opcionais, quantidade de tabelas e número de regras de integridade que eu tenho que implementar para garantir que esses dados estejam consistentes. Tá? Então, nesse nosso caso aqui, a gente simplesmente cria uma herança, quando nós temos uma situação de especialização. Tá tranquilo até aí, gente? Tranquilo. Então, tá jóia. Tranquilo. Então, olha só, o que é a atividade que eu penso para vocês aqui, tá? Nós temos aqui um modelo, que é o modelo conceitual, certo? E essa atividade 01 aqui. Bom, o que nós temos nesse modelo? Nós temos aqui cidades, pessoas, certo? Aqui, gente, ó, essa anotação aqui, não sei se vocês já viram, é a anotaçãozinha aquela do pé de galinha. Já viram ou não? Ali de... Da cardinalidade, da obrigatoriedade e da opcionalidade. O que está dizendo aqui? Ó? Que a cidade pode ter várias pessoas, por causa desse pezinho de galinha aqui, certo? Aqui, ó. A cidade pode ter várias pessoas, tá? Se não tem nada aqui, significa que pessoas é obrigatório. Por exemplo, a cidade, aqui deveria ter
tá opcional aqui, né? A cidade seria opcional, teria de 0 a N pessoas. E a pessoa é obrigatório ter uma e no máximo uma cidade. Então, se eu tenho o pezinho de galinha, significa que é o lado N. Se eu não tenho nada, significa que é o lado 1, certo? Então, se eu pedir para vocês assim, qual que é a cardinalidade entre pessoas e filmes? Ah, ela vai ter o pé de galinha dos dois lados, significa que é N para N, certo? Quando eu tenho a bolinha, significa que é opcional, ou seja, a pessoa pode não ter filmes. Já o filme, quando não tem nada, ele é obrigatório ter pessoas, entender? Certo? Tranquilo. Tá, então o que eu tenho mais aqui? Ó? Eu tenho um atributo multivalorado aqui, que é o telefone. Eu tenho um atributo composto aqui, que é o endereço. Certo? E eu tenho uma especialização aqui, que a pessoa ela pode ser física ou pode ser jurídica. Certo? Bom, então assim, qual que é a atividade? A atividade é vocês pegarem esse modelo aqui e tentar gerar um modelo objeto relacional baseado nessas regras que a gente tem aqui, correto? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma situação que a gente tem aqui. Eu vou criar cidades, correto? Então, a entidade cidades, ela vai, para mim, vai ser uma tabela, porque eu não vou precisar redefinir a entidade cidades, então vai ser uma tabela, certo? Daí eu tenho aqui os atributos que são monovalorados, código, nome e UF. O que eles vão ser nessa tabela? Os atributos monovalorados vai ser um campo nessa minha tabela, vai ser um atributo atômico, entenderam? Então, criei a tabela de cidades. Agora, eu vou mapear pessoas. Daí segue a mesma regra. A entidade vai virar uma tabela, o código e o nome vão ser campos nessa tabela. Daí eu tenho uma situação que é um atributo multivalorado, correto? Bom, esse atributo multivalorado, eu vou olhar aqui, multivalorado. Eu posso então criar um vetor para ele. Então, quando você for definir o teu modelo lógico, você vai dizer lá que o atributo multivalorado, que o telefone, ao invés de você criar uma nova tabela, você vai criar, ele vai ser do tipo array, entendeu? Então, daí, aqui é um tipo de implementação objeto relacional. E assim vocês vão fazendo para todos eles. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês criem um modelo lógico, certo? Para essa atividade 01. Tá? Tá Então, certo. assim, ó. Tá, então o que eu pensei assim, ó. A gente faz, vocês fazem esse tempo que falta, vocês tentem gerar esse modelo lógico, tá? E daí amanhã de manhã, nós vamos pegar esse modelo lógico e vamos ver como que nós implementamos ele no Postgres daí, pode ser? Daí a gente faz a correção desse modelo lógico e faz a implementação no Postgres daí. Beleza. Beleza. Tá? Daí eu vou marcar nosso meet então para as 8h30 amanhã. E daí a gente faz essa correção desse modelo, né, ver como vocês implementaram. E daí fizemos a correção e a gente vê daí a gente vê como que implementa. Alguma dúvida, gente? Acho que não. Não. Tá tranquilo. Então tá. Falamos amanhã então, tá? Só se tá todo mundo aí, eu já lanço a presença. Bem tranquilo. Valeu então, até amanhã, abraço. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau. Valeu, até.